Fala pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Case Fundace. Eu sou o Fred Fernandes, professor Fundace Empreendedor, e esse é um evento promovido pelo MBA EAD em Gestão Estratégica da Fundace USP. A live é uma das atividades do MBA que tem por finalidade permitir aos alunos praticarem o que eles estão aprendendo no curso. Ele vai funcionar assim: a gente vai conversar com o empreendedor, ele vai falar um pouco sobre a carreira, sobre a empresa, e ele vai trazer um problema de gestão pelo qual ele já tenha passado. Esse problema está relacionado ao módulo do curso de MBA em Gestão Estratégica que acabou de ser estudado pelos alunos. Os alunos então vão poder participar fazendo perguntas ao entrevistado e depois de um determinado prazo eles vão apresentar um relatório em que eles analisam as causas raiz do problema e propõem soluções. O nosso problema abordado hoje será desafios na gestão de capital de giro. E, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso entrevistado. Ele é o Rafael Kevin. O Rafael é engenheiro mecânico e fundador e CEO da ConstruConnect, uma startup que atende empresas que fornecem para o mercado da construção civil. O Rafael vai contar para a gente um pouquinho da história dele de empreendedorismo. Então, seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado Fred pela oportunidade de participar desse bate-papo com vocês. Vai ser um prazer poder compartilhar aí um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui na ConstruConnect atualmente. Espero poder contribuir com o aprendizado de todos. Vamos lá, cara. Maravilha. Rafa, a gente que agradece a oportunidade. E vamos começar então. Eu quero entender um pouquinho como é que foi a sua história profissional. O que você já teve de experiência profissional até chegar no empreendedorismo? Show de bola. Eu trabalhei desde cedo, então eu vou tentar fazer um resumo bem breve aqui. Eu comecei a trabalhar através de menor aprendiz no Senai, então sempre tive envolvido no mercado de trabalho. Mas, de fato, minha carreira começou na faculdade. Eu cursei engenharia mecânica, e desde o meu primeiro ano eu estive envolvido no setor da construção. Eu trabalhava inicialmente ali com obras, vendendo serviços para obras de médio e grande porte, tipo hospitais, shoppings, usinas. E ali naquele primeiro momento eu era um analista de custos, onde eu precisava entender qual era a composição de custos daquele empreendimento e posteriormente fazer aquele empreendimento acontecer dentro daquele target que a gente tinha estipulado. Isso envolvia gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de fatores externos, como chuva, fatores de intempéries e outras coisas mais para fazer o negócio acontecer. Eu fui me desenvolvendo na carreira dentro da faculdade ali, eu sempre vim trabalhando até conseguir chegar num cargo mais sênior, onde eu atuei como responsável técnico de obra. Então eu fui de estagiário até coordenador de equipe, coordenador de processos, tanto de escritório quanto de campo. E isso me deu uma bagagem muito boa, assim, antes de assumir a ConstruConnect de fato. Então você teve contato com o que a gente chama de chão de fábrica operacional. Você conheceu bastante do processo da operação. Exato. O fato de ter estagiado na mesma área que depois eu saí para assumir uma empresa me ajudou a criar muita casca, assim, porque foram quase 10 anos aí de chão de fábrica, vamos dizer assim, até chegar num cargo mais sênior, um cargo que de fato era mais de liderança, de planejamento, de gestão. Antes eu acabei vendo muito do processo na prática mesmo, indo para a obra. Tá, e aí como é que veio a ideia de empreender? A ConstruConnect foi sua primeira experiência como empreendedor ou você teve outra experiência antes? Na verdade, não. Quando eu fui desligado de uma das empresas na qual eu trabalhei, eu quis me aventurar ali com o dinheiro do acerto, era um dinheiro bem pouco. E aí, junto com um amigo, eu resolvi empreender no segmento de vestuário. A gente queria ter uma marca de roupa onde fosse competir com marcas que já eram renomadas. E ali a gente cometeu uma série de problemas que hoje eu consigo ver, a gente consegue estudar, tem conceitos em livros, que foi desde patentear um nome até pensar no porquê as pessoas comprariam aquele nosso produto. E isso fez a gente gastar muito, a gente aprendeu da pior maneira, a gente gastou muito dinheiro. E aí, de fato, a empresa durou um ano e a gente acabou, como eu posso dizer,
recebendo processos por patente, a gente resolveu parar. Eu falei, cara, se eu for empreender uma outra vez, vai ser num segmento que eu já conheço, vai ser num segmento que eu já entendo o que a gente está fazendo. E aí, isso foi em 2014, 15, 2017 veio a ideia da Constru Connect, que é onde a gente está até hoje. Legal. Professora Sônia já está com a gente aqui, seja bem-vinda, professora do MBA, da Fundaci USP. Então, você conheceu as agruras de empreender, né? Você teve uma experiência frustrada, como muita gente já teve, né? E isso certamente te trouxe várias lições que serviram para não cometer o mesmo erro, né? Esse aprendizado é muito importante, né? E como é que surgiu a ideia da Constru Connect? Você identificou alguma dor que você já tinha contato, que você conhecia? Conta pra gente esse início. Legal. Como em 2015, 16 ali, eu já tinha um cargo mais de liderança, eu conseguia ver estratégias das empresas na qual eu trabalhava, eu consegui presenciar a crise do mercado da construção de 2015, onde uma das empresas na qual eu trabalhava, ela perdeu a maioria dos seus clientes, e ali naquele momento eu precisava descobrir uma maneira de fazer com que a empresa não perdesse o volume de clientes. O Banco do Brasil e outras grandes empresas que a gente atendia naquela ocasião, eu acabei falando o nome de uma grande empresa que a gente atendia, que era um dos principais clientes, começaram a buscar maneiras de fazer obra que fosse trazer mais autonomia para as suas obras. E ali, de fato, a gente acabou se vendo em um momento onde a gente acabou perdendo grande parte do mercado para empresas que estavam mais estruturadas ou empresas menores. E aí me veio a primeira ideia, poxa, como que eu faço para saber que uma obra está acontecendo sem eu ter que sair do escritório? E aí, estudando muito, eu comecei a perceber que a venda era um processo. A gente estava falando de uma venda complexa dentro de um mercado que não entendia o que era a venda complexa. Porque aquela gama de empresas na qual eu havia trabalhado, elas eram fantásticas, elas eram tipo, muito boas na parte de executar, de ir para campo, de fazer o negócio acontecer, mas a parte de vendas em si acabava ficando um pouco de lado. E aí eu fui estudar o processo, eu consegui encontrar um processo linear para trazer mais negócios para aquela empresa. E aí, em 2016 e 2017, eu passei testando isso em outras empresas também. Então, eu peguei outras duas empresas e falei, poxa, será que esse processo funcionaria? E aí, a gente conseguiu replicar aquilo em outras duas empresas. Eu falei, cara, fantástico. É algo que dá para fazer em empresas que, tipo, faturava 20, 25 mil por mês, os caras estavam vendendo negócios de 200, 300 mil. Então, eu falei, poxa, existe um caminho para ser construído. E aí, em 2017, a gente procurou a incubadora de Ribeirão Preto, que é o Superapart, e a gente veio entender todo o modelo de nova economia, de processo digital, de validação. Aí eu tive certeza, falei, cara, realmente isso me brilha os olhos, esse é o caminho que a gente vai criar um novo negócio. Para isso que você acorda de manhã. Exato. Sai da cama, tá Exatamente. certo. Propósito, isso é sensacional. Agora, me diga uma coisa, você está falando aqui de construção civil. E me corrija se eu estiver enganado, a construção civil, apesar de ter grandes players, grandes obras, ainda é um setor com baixa tecnologia em muitas operações. Você encontrou esse tipo de dificuldade quando começou a validar a tua ideia, a baixa tecnologia nesse setor? Sim, isso na verdade acontece até hoje, mesmo com a presença do digital, a gente enfrenta alguns desafios, mas o principal desafio que a gente enfrenta é o desafio cultural, onde às vezes aquela pessoa ela não quer abrir mão de algo que é simples. É como se eu falasse para uma pessoa que ficou 30 anos tomando café de manhã, falei, cara, para de tomar café e toma todo dia um comprimido que você nunca mais vai precisar tomar café. Ele vai te dar a mesma satisfação de sabor, de energia, de todos os benefícios que o café pode te entregar. É como se eu estivesse tentando mudar todo o paradigma de como essa pessoa havia trabalhado. Então, eu vejo que até nos dias de hoje, não só no setor da construção, mas todos os setores em si, vai acabar envolvendo players que são mais tradicionalistas. Se a gente for pensar no modelo de delivery, a gente tem quem faz a parte das entregas, que tem que ser algo prático. Na questão da construção civil, a gente está lidando com uma camada de pessoas que quer a praticidade. Então, não adianta a gente ficar incrementando muitas coisas, muitos detalhes que vai fazer ele perder muito tempo. Tem que ser prático, tem que ser rápido e, de fato, tem que funcionar.
Então, isso foi um ponto muito importante que fez a gente virar a chave e conseguir bons resultados. Bom, resolver problemas, né? Que problema a ConstruConnect resolve? O que ela faz na prática? Legal. Hoje a Constru Connect, a gente fala que a gente funciona como um vendedor de baixo custo. Então, basicamente, o cara que ele é pintor, ele sabe muito bem como pintar essa parede de preto, mas ele não está focado em outras demandas que uma empresa gera. Ou seja, a questão de contabilidade, de vendas, de gestão de pagamento, de gerenciar a equipe. Então, ele faz o trabalho que ele é fantástico fazendo. E aí a gente falou, cara, para de se preocupar com vendas, deixa que a gente vai trazer essas oportunidades de venda para você e fica focado só em fazer o que você realmente é bom. Então, hoje a Constru Connect ela funciona como um gerador de oportunidades. Nós promovemos empresas por meio das vendas, onde a gente cruza dados públicos de obras e eu consigo falar, cara, na sua região vai ter um shopping que vai pintar a fachada, tem uma clínica que vai fazer uma divisória de gesso, tem um apartamento que precisa de um móvel planejado. Então a gente gera essas oportunidades de vendas a nível nacional, de norte a sul, na nossa região ali, do sentido que faz que aquela empresa consegue atender. Cara, muito legal. Você é um hub, então, que você une essas duas pontas. É mais Exato, ou menos isso. E como exato. é que você faz? Como é que é o teu relacionamento com essas pontas? Como é que você monetiza isso? Legal. Apesar de ser uma estrutura de marketplace, né, que é a lei da oferta e da demanda, nós escolhemos um dos lados para trabalhar mais forte. E hoje o nosso sistema ele minera alguns dados públicos, então Receita Federal, dados municipais, e cruza esses dados com fontes públicas, como LinkedIn, Google, Facebook. E a gente tem uma lista de obras que é atualizada semanalmente das obras que estão acontecendo. Por trás disso, o nosso sistema tem uma IA que fica cruzando dados. Então, cara, essa obra provavelmente vai contratar isso essa semana. E aí a gente gera essa informação na outra ponta. E aí a gente vende essa informação através de um modelo de assinatura, onde a gente cobra um valor por mês para que eles possam continuar recebendo oportunidade, fazendo venda e gerando mais negócio. Cara, sensacional. Você está falando de inteligência artificial, né? Então você trabalha muito com dados, né? É difícil conseguir bons profissionais nessa área? Conseguir bons profissionais sempre é difícil, isso não só na nossa região. Hoje, um dos modelos que nós escolhemos para crescimento é o modelo de licenças. Então, hoje a Constru Connect ela está já em mais de 30 regiões no Brasil. Nós temos unidades no norte, nós temos unidades em Camboriú, em Florianópolis. Então, eu posso dizer que nós já estamos de norte a sul e em cada região que nós vamos, ela existe uma particularidade diferente. Então, nós entendemos que tem algumas praças que são muito bairristas, eles só fecham negócios com quem é dali, e aí crescer de forma regionalizada nos permitiu com que a gente conseguisse criar esse networking ali naquela determinada região, porque nós temos um representante da Constru Connect ali, e isso gera confiança, isso gera valor, isso promove negócios localmente, e a gente continua fomentando as obras para esses caras. De fato, você estava falando antes da questão cultural, eu acredito que essa questão cultural tenha bastante relevância nessas diferenças que você tem para as regiões do país, né? Para conseguir essa reputação, porque é um trabalho que demanda confiança, né? De você ter um grande envolvimento, vai ficar muito tempo fazendo uma obra, o custo é alto, então acredito que deva ter esse desafio também de conquistar essa relevância, essa reputação, né? A sazonalidade é algo que a gente teve que aprender a lidar no decorrer do caminho, porque se a gente for parar para pensar, uma empresa que consegue pintar um prédio de cada vez, não adianta eu ficar levando para ele 2 prédios para pintar na semana ou no mês, porque ele vai conseguir fazer só uma determinada quantidade de prédios ali, porque a mão de obra dele é essa. Então é normal com que esse cara pague a gente um mês, suma daqui 6 meses volte para continuar fazendo negócio. E aí ele vai lá e fecha mais uma obra e volta daqui 6 meses. Isso para nós é gerar valor, porque o valor está quando a gente consegue levar várias oportunidades para eles. E isso acontece todos os dias. Onde a Constru Connect está hoje e onde ela quer chegar nos próximos 5 anos? Legal. Hoje a Constru Connect ela já está em 30 regiões em todo o Brasil.
eu posso falar seguramente que a gente consegue atender. Se o cara for fazer uma obra no norte, ou se ele for fazer uma obra no sul, a gente consegue conectar essa obra dele com bons profissionais. Mas o sonho grande da empresa é ser a maior plataforma de contratação de serviços de obras no Brasil. Hoje nós temos benchmarks fantásticos na América do Norte que fazem algo muito parecido com o que a gente está fazendo. E o nosso objetivo é fazer algo tão grandioso como eles estão fazendo também, em todos os segmentos, da piscina até a equipe que vai limpar o empreendimento para entregar a chave ali para o investidor. Nós queremos gerar oportunidade de negócio para toda essa camada e fazer com que toda essa camada consiga se beneficiar através dessa quebra de monopólio, né? Sempre contratar as mesmas empresas. Esse é o sonho grande da empresa para os próximos 5 anos. Bom, dor não falta, necessidade não falta, né? O mercado Exato. é bem grande, né? Tem uma pergunta aqui da professora Sônia. As obras públicas também entram na identificação de obras? Elas entram, mas as obras públicas hoje são mais fáceis de ser mapeadas, né? Hoje qualquer pessoa consegue acessar órgãos e ver portais de licitação, portais de concorrências públicas, né? A grande dificuldade hoje acaba sendo fazer esse mapeamento de obras privadas, que é onde a Constru Connect entra com a IA e a raspagem de dados para conseguir coletar esse grande volume de dados todos os meses. Bacana. Como é que vocês estão com relação a funding? Vocês já receberam, já participaram de rodadas de investimentos? Nós participamos de uma rodada no último ano, nós levantamos uma pré-seed com 2 fundos do Brasil, um do estado de São Paulo e um do estado do Rio de Janeiro. O objetivo dessa captação era conseguir escalar, que é exatamente o que nós estamos fazendo hoje, aumentar a receita e aumentar o raio de atuação da Constru Connect. Antes da captação, nós estávamos de uma maneira mais tímida, trabalhando mais no estado de São Paulo. Então, a gente fazia muito aquela rota capital até o interior de São Paulo, chegando até Ribeirão Preto. Hoje, depois da captação, nós já estamos em mais de 30 regiões, de norte a sul. Hoje o time aumentou consideravelmente, estamos em 20 pessoas. A gente aumentou muito o nosso volume de obras que são transacionadas dentro da Constru Connect mensalmente. E agora a gente está indo rumo aí às próximas rodadas, às próximas captações aí. Legal. Agora a gente vai começar a falar um pouco do problema, né, que nós vamos analisar, os desafios na gestão do capital de giro. Capital de giro é o oxigênio, né, é o que a empresa precisa para respirar, para sobreviver, e a gestão é um desafio para todo mundo, né? Como é que é essa questão de gestão do capital de giro numa startup que está começando, que teve um investimento recentemente, que tem até é uma coisa interessante, né? Um dos indicadores que existem em startups que não existem para as empresas comuns, que a gente chama de burning rate, né? Que é a taxa que você usa para queimar a grana que você tem lá para fazer o negócio funcionar. Conta para a gente como é que é a visão da Constru Connect com relação ao capital de giro, que desafios vocês enfrentam com relação a isso? Legal. Eu gosto de falar que eu tenho 2 pontos, né? Nós trabalhamos em um momento de escassez muito grande, onde nós não, tipo, a gente precisava escolher qual incêndio a gente ia apagar primeiro, e hoje nós estamos numa condição onde nós podemos, eu posso usar o termo de nos dar o luxo de ousar um pouco mais em estratégias. E capital de giro, ele é uma coisa que impacta completamente na gestão, porque tem um livro que fala que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, que ele separa o empreendedor dos tempos de paz do empreendedor dos tempos de crise. E é muito mais fácil você gerenciar um negócio quando você está em tempos de paz, onde você não tem nenhum tipo de dificuldade, onde você não tem que matar ali um leão por dia. E isso não só, lógico que para startups é muito mais difícil. Eu me lembro de momentos assim onde a gente precisava escolher entre fazer uma campanha de marketing ou contratar um vendedor, e a gente precisava pensar, cara, o que vai trazer o retorno primeiro? Então, de fato, era pegar todos os incêndios que a gente tinha e falar, cara, qual vai matar a minha empresa primeiro e correr e apagar aquele. Mas o capital de giro também, antes da Constru Connect, eu pude presenciar em outras empresas, onde influenciava completamente a rotina de uma obra, ou até mesmo naquela minha outra empresa,
de vestuário que também nos levava a fazer escolhas, assim. O cobertor é curto, né? Exato. Você tem que escolher onde cobrir. A propósito, fica a dica aqui, ó. Ben É isso mesmo. Horowitz. Muito legal, muito bacana a dica de leitura. Bom, então você falou, como você já participou já teve presença em outras empresas, já trabalhou com varejo, já trabalhou com estoque e agora trabalha com serviço, o que você vê de diferença na gestão do capital de giro entre empresas de naturezas tão diferentes, por exemplo, como um varejo que possui um estoque, uma gestão de estoque, e uma empresa de serviços? O que você vê de diferença na gestão do capital de giro? Legal. Vou tentar trazer um pouco da minha vivência antes da Constru Connect, depois vou tentar fazer um paralelo com o que nós passamos antes de ter, de levantar a rodada, antes de ter um caixa que era saudável, assim. Basicamente, quando eu trabalhava na questão de coordenação de obras, que era a coordenação de serviços, o capital de giro ele influenciava entre comprar uma ferramenta para uma equipe de obra ou conseguir contratar mais mão de obra para fazer um outro empreendimento. Então, a gente precisava fazer escolhas da mesma forma como hoje eu consigo fazer um paralelo com a Constru Connect. Então, o capital de giro ele nem sempre está relacionado ao produto em si, que foi um problema quando eu enfrentei na empresa de vestuário. Por exemplo, nós precisávamos, parece bobo, mas a gente tinha 50 camisetas para dividir em PMG e 5 modelos. Então, cara, nós vamos fazer quantas camisetas tipo G desse modelo? Quem garante que esse modelo vai sair mais do que o outro? Então, como você faz essas escolhas? E aí, se você for parar para pensar, beleza, são 50 camisetas, mas se eu tiver na cor branca e na cor preta, então não tenho mais 50, eu tenho 25. O capital de giro ele estava completamente relacionado a tudo isso e, e fazer a escolha certa nem sempre, às vezes, é tão evidente. Já na empresa de prestação de serviços era um pouco mais tenso, porque às vezes a gente tinha 30, 40 obras ligando, falando, cara, beleza, eu preciso que você mande a equipe, e a gente não tinha equipe, às vezes a gente não tinha carro, não tinha ferramenta, não tinha como atender tudo e não tinha como contratar mais, porque a roda não girava. Fazendo um paralelo com a empresa de tecnologia, eu vejo que o capital de giro, ela influenciava, hoje eu consigo perceber que influenciava tanto em contratações de serviço, que são os ferramentais, contratar uma boa ferramenta de CRM, contratar uma boa ferramenta de marketing, uma boa ferramenta de financeiro, que, tipo, eu levava 2, 3, 4 horas para emitir 25 notas fiscais e hoje eu gasto 1 hora para emitir 200 notas fiscais. Então, o capital de giro, ele influencia diretamente em você ter um vendedor ou você ter que parar o que você está fazendo para ir vender. Então, quando você não tem esses recursos, de fato, ter que saber fazer as escolhas certas foi o que mudou o jogo para nós muitas vezes, assim. Você falou uma coisa interessante, moda é um mercado terrível, né? Porque você precisa ter, como você disse, X peças do tamanho 1, tantas peças do tamanho 2, tantas do tamanho 3. Você tem um problema de moda, né? Que a peça, dependendo do tipo do vestuário, no mês seguinte não vale mais, ninguém quer. É desafiador mesmo você fazer essa gestão, né? Exato, e aí você tem a questão de por que o mercado compraria aquela peça. Aí, tipo, acontece, vamos fazer um modelo de tamanho G. Aí você compra e acaba o seu estoque, aí você não consegue mais vender aquele tamanho. O que sai mais M, sai mais P? Então, são algumas coisas que a gente não pensa até acontecer, sabe? E explorar esse mercado que a gente não tinha conhecimento na época foi um desafio tremendo, além de ter que enfrentar capital de giro, gestão, concorrentes, mercado. O capital de giro foi um dos problemas ali que acabou fazendo com que a empresa não fosse para frente, com que não desse certo a operação dela. A gestão você acabou aprendendo na prática, né? Acredito que você não deva ter tido isso, como pouca gente tem em cursos que não são de administração, no teu caso, engenharia, né? E como é que foi esse aprendizado todo aí? Foi na dor ou você já mencionou o livro do Ben Horowitz, você lê a respeito disso, estuda, como é que você se informou a respeito da gestão, desses conceitos de gestão? Cara, eu gosto muito de buscar conhecimento por conta própria.
E eu gosto do conhecimento não só das formas que a maioria do pessoal às vezes acaba buscando. Então, conhecimento às vezes é uma troca de um network, então se reunir com outras pessoas que estão passando por aquilo, ou uma roda de pessoas que sabem, que vão falar sobre determinados assuntos. Então, essa troca de experiências acaba sendo uma maneira de aprendizado muito grande, assim. Tá, então, hoje eu tenho vários amigos que são empreendedores também em Ribeirão, fora de Ribeirão. Então, a gente busca comunidades para fomentar, olha, eu estou passando por isso nesse momento, está acontecendo isso aqui na minha empresa. E, além disso, toda jornada, nem sempre foi assim, é claro, em toda jornada, quando eu não tinha esses pontos de conexão, eu buscava uma leitura, então, vários livros importantes aí, Startup Enxuta, Zero e Um, Essencialismo, são vários livros que me ajudaram a aprender a fazer escolhas, que me ajudaram a fazer as coisas de uma maneira rápida, a fazer análises de uma forma mais estruturada. E assim, eu consumo conteúdo naturalmente, não é algo que é forçado para mim. Então, eu gosto de ouvir podcast enquanto eu venho trabalhar, eu gosto de ver um filme da Netflix, tipo Google Earth, vai sair agora da Uber. Tem uma série de material muito bom que pode virar uma forma de entretenimento, pode virar uma forma de lazer também. Tudo, e acaba agregando no final das contas também. Legal. Marina, boa noite, seja bem-vinda. Marina falando um oi para a gente aqui. A gente estava falando, a gente está falando de capital de giro, né? E você falou de investimento e a gente não pode ignorar, né? Toda ideia quando começa, né? Ou quase toda ideia, ela recebe aqueles investimento daqueles 3 Fs, né? Os famosos 3 Fs, né? Friends, Family and Fools. Então, assim, os amigos, a família e os bobos, né, que acabam investindo. Beleza, mas aí a ideia cresce e começa a evoluir. Para quem não está muito entrosado com relação a isso, explica para a gente como é que funciona essa questão de captação de recursos, de investimento, que você começa com o anjo, tem o pré-seed, o seed. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Legal. No Brasil, a gente separa a captação de investimentos em alguns estágios. Todos eles acabam estando sempre relacionados à maturidade da empresa naquele determinado momento. Então, quando você é só uma ideia, quando você não tem algo palpável, não tem um faturamento, é só uma ideia de fato, você vai ter que procurar um recurso de alguém que acredita naquele projeto e não está olhando para números. E aí vem o Friends and Family, que é alguém que você conhece, que a gente chama de investidor anjo também. Mas nem sempre é fácil encontrar. Eu mesmo não tinha nem amigos e nem família para investir na Constru Connect logo no começo. Quando a gente assumiu a empresa, nós éramos em 5 no total, eu, meu sócio e mais 3, e a gente tinha um faturamento de R$ 2.500. Então, cara, a gente precisou fazer diversas maneiras para chegar aqui hoje, né? Então, aquele era o nosso momento. E aí, conforme você vai tracionando, e aí tem alguns modelos, né? Eu não vou me arriscar a falar todos, mas tem a parte de anjo, que o anjo ele quer um retorno, nem sempre o investidor anjo é alguém que você conhece, mas é alguém que faz parte de um grupo de investidores. Hoje tem plataformas de crowdfunding, hoje nós temos grupos de investidores anjos, que são muitas pessoas que se reúnem com pequenas cotas ali de 20, 25, 30 mil e fazem um aporte grande em alguma empresa. Aí nós temos os fundos que a gente chama de venture capital, né? Que são fundos que estão olhando já para retorno. Então, beleza, eu vou colocar o dinheiro aqui, você tem um faturamento aí, sei lá, maior do que 10, maior do que 15 mil. Ele já começa a avaliar se vai fazer sentido para ele entrar ou não. E aí ele vai querer retornar 10 vezes aquilo. E aí, toda vez que você entra numa rodada de captação, é sempre muito importante você pensar qual é a linha de horizonte que você quer para sua empresa. Então, cara, a minha empresa a gente quer fazer um M&A, a minha empresa a gente quer ser um unicórnio, a minha empresa eu só quero captar esse dinheiro, construir algo aqui e depois devolver para o investidor quando a gente já estivesse pagando. Então, o planejamento, hoje eu vejo que tem um hype muito grande de empresas que falam, beleza, o startup tem que ter tecnologia e tem que ter, e precisa ter também
toda a questão de investimento para ser uma startup. Só que a pessoa acaba esquecendo de fazer um planejamento daquele investimento, ela acaba esquecendo de, cara, para que eu vou gastar o que a gente chama de business plan, que é eu vou usar o dinheiro aqui, 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 justamente para não ter problemas de fluxo de caixa, problemas de capital de giro. Então, o investimento ele é muito ligado a, cara, como esse dinheiro vai me levar na próxima etapa para o meu negócio. E tem às vezes as pessoas que não conhecem muito a área ouvem falar, nossa, a empresa captou 1 milhão e tal. Não, os fundadores ficaram milionários, né? Não é bem assim, né? Não, não é, cara. Isso é um paradigma que muitas pessoas têm, assim, sobre a captação do investimento em si e esquecer que esse dinheiro vai para o negócio. Muitas vezes, usando esse exemplo seu, Fred, de, pô, a empresa captou R$ 1 milhão. Beleza, mas esse dinheiro ele vai ser utilizado em 24 meses e a gente vai alocar um pouco de verba daqui para fazer isso, um pouco de verba daquilo para fazer aquilo. No final das contas, esse dinheiro acaba virando um fluxo de caixa para capital de giro, onde você vai alocar recursos humanos, recursos técnicos para fazer a coisa acontecer. Porque, na verdade, uma empresa que está faturando ali 5, 7 mil reais por mês, às vezes, ela vai precisar ter um custo de 50, 60, 70 mil reais por mês para fazer acontecer. Então, o dinheiro ele entra para fazer essa calha de gap de caixa que ela vai ter até ela conseguir achar o ponto de inflexão e dar a volta por cima e bater as metas, entende? Legal. Bom, já fica uma dica então para você que está assistindo a gente aí, né? Então, o capital de giro nas startups ele vem dos investimentos. Então, como é que a gente consegue mais investimentos? Então, fica a pulga atrás da orelha aí. Me diga uma coisa, Rafa. O smart money que a gente conhece, né? Aquele dinheiro que vem junto com o conhecimento, ele é muito importante, mais importante que o dinheiro puro e simples, né? Eu acredito que se você vai atrás de investidores pura e simplesmente atrás do dinheiro, né? Você acaba pegando um amigo ou um parente que tem uma grana guardada, você talvez fique numa situação delicada, né? Do cara ficar, pô, e aí, né? Já posso vender minha parte? Ou já rendeu? Então, assim, é importante você ter esse conhecimento técnico do ramo quando você está pedindo investimento? É muito importante você saber o que sua empresa precisa naquele determinado momento. Então, exemplo, quando a empresa está muito num estágio de aprendizado, ela precisa de o que a gente chama das aceleradoras que vai ajudar ela a falar, cara, aqui para marketing, olha para esse conteúdo, olha para esses podcasts, olha para esses materiais, fala com essas pessoas. Quando, na verdade, a gente pega um Friends and Family ou um anjo que vai acabar atrapalhando, esse cara ficar pegando o telefone mês a mês e falar, cara, e aí? Já virou 100 mil aqueles 10 que eu te dei? Então, isso acaba atrapalhando muito, Já virou porque... unicórnio, né? Já virou unicórnio esse mês, porque no dia a dia, cara, a gente sabe que, por exemplo, a gente capta o dinheiro para fazer a captação de bons talentos para formar um time sólido. E, cara, um time sólido você não forma em 1, 2 meses. Você contrata os bons talentos, colocam eles para jogar junto ali, para fazer o negócio acontecer e só depois começar a performar. Então, assim, a curva de aprendizado do time, para eles entenderem qual é o posicionamento de cada um deles ali no campo, onde cada um passa a bola para o outro, o que é sucesso, quais são os principais materiais que vão ajudar eles, acaba levando mais tempo do que isso. Então, você precisa saber, antes de captar o investimento em si, antes de só captar o recurso, é sempre importante olhar como aquele fundo pode te ajudar, porque o smart é muito importante. Se você precisar do smart naquele momento, por exemplo, vamos supor que eu vou trazer um investidor que é muito bom na parte contábil, mas agora eu preciso saber muita parte de venda, mas uma hora eu vou precisar saber de contábil, mas agora ele não vai me ajudar. Então a grande questão é o quanto de sola de sapato você gastaria com ele e quanto de sola de sapato você gastaria sem ele. É muito importante fazer essas análises, sabe? Legal, tem uma pergunta aqui também da professora Sônia. Como engenheiro mecânico, a pesquisa operacional faz parte do seu dia a dia. Você usa alguma ferramenta de PO para a definição do capital de giro ou para essas decisões que você está comentando? Cara, assim, Sônia, muitos casos, no nosso caso aqui,
a pesquisa operacional ela acaba sempre sendo, como eu posso dizer, ouvindo o cliente. Então, indo para a rua e, de fato, ouvindo, cara, você usaria esse produto? Ah, usaria. Então, a gente passa um tempo, desenvolve e a gente volta para ele, ó, agora o produto tá aqui. Aí ele, ah, beleza, eu vou usar. E ele não está usando. Então, cara, por que você não está usando? Então, não existe uma ferramenta, certo? Lógico que existem ferramentas de controle, existem ferramentas que nos ajudam a entender, a cortar alguns caminhos, mas não existe uma ferramenta em específica que vai resolver aquele problema naquele determinado momento. Então, existem análises e padrões para ser analisados. Então, mapa de empatia, existe o próprio Canvas para definir modelos de negócio, existe a jornada do cliente, existe uma série de materiais que são, como eu posso dizer, são mais, não tipo uma ferramenta pronta, mas são frameworks que vão fazer, vão ajudar no processo. São processos pré-definidos que já existem e vai nos ajudar a construir algo que é o que a gente está olhando. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouquinho a tua opinião a respeito do equity, né? Equity, para o pessoal que está assistindo a gente talvez não conheça, é a participação que a pessoa tem da empresa, né? Seriam as cotas, quantos por cento ela tem daquilo. E quando você faz captações muito no início da empresa, a empresa, evidentemente, vale pouco, né? Então, se você for começar a distribuir capital, a gente fala, né, distribuir o equity entre as pessoas que estão investindo, logo no início, você pode acabar diluindo bastante a participação dos fundadores. Você vê um problema nisso de desestimular os fundadores, de captar muito cedo, distribuir muito equity? Como é que é a tua visão com relação a isso? Total. Eu tento, sempre quando a gente entra num assunto como esse, eu tento ser muito cauteloso, justamente pelo fato de que cada empresa tem um momento, né? Então, é lógico que se existisse o melhor dos cenários, nenhuma empresa captaria logo no começo da sua jornada. Mas eu também não posso ser cético de falar assim, não, não capta agora não, e faz o negócio acontecer, porque às vezes a empresa não sobreviveria só com o próprio dinheiro ali, com o dinheiro da própria receita. Mas a grande fórmula é o seguinte: quanto mais cedo você captar, mais você vai diluir. Porque a conta é sempre assim. Beleza, imagina que um investidor anjo coloca 50 mil reais por 10% da sua empresa. Pode ser que aqueles 50 mil reais, cara, vai te ajudar durante um ano. Só que a hora que você for precisar captar R$ 500.000, eles vão querer usar a mesma proporção. Então, cara, beleza, se ele lá atrás ele colocou 50 mil por 10%, eu quero a mesma proporção de meio milhão pelo mesmo equity que você deu para ele lá atrás, independente do momento que você está. Porque quando a gente vai subindo rodadas, é como se você falasse assim, cara, tô jogando poker aqui, e aí você vai para um nível mais alto, fala, cara, beleza, você quer quantas fichas? Ah, você quer meio milhão de fichas? Então, tá aqui na mesa, faz isso acontecer. Só que acaba sendo em troca do seu equity. E aí eles fazem isso sempre calculando, né, valuation. E valuation, ele é calculado sempre por fatores quantitativos. O qualitativo acaba alterando também, levando o valuation para cima, mas é sempre quantitativo. Então, tá, você está querendo captar meio milhão, mas você está me falando que você fatura aqui R$ 20.000 por mês. Eles vão fazer uma conta de valuation e vão falar, beleza, por meio milhão eu quero tanto, entende? Só que aí se você, tipo, deu equity lá atrás, eles sempre vão puxar para aquela mesma porcentagem que vai favorecer mais o fundo. Então, isso acaba prejudicando. Eu já vi alguns empreendedores que no final das últimas rodadas, os caras já não tinham a maior parte mais da empresa, mas era a condição que eles tinham para começar ali, sabe? Então, é sempre muito importante sempre voltar naquele ponto. Cara, eu realmente preciso desse dinheiro agora, eu realmente vou precisar, eu vou usar esse dinheiro e esse dinheiro vai me levar no próximo estágio. Então, esses pontos são muito importantes para a gente sempre ficar ligado antes de, tipo, beleza, vou captar um investimento aqui e vou fazer acontecer, sabe? Perfeito. Nessas horas, eu acredito que os contratos, né, a questão jurídica dos contratos que os empreendedores, os fundadores vão assinar, é muito importante você ter isso bem ciente, né, da pessoa saber bem o que está ali, até porque a gente tem uma deficiência aqui no Brasil,
que a gente não tem muitas legislações específicas, por exemplo, que existem no exterior, né? Então, assim, a gente acaba adaptando algumas coisas nas leis que já existem, principalmente com relação ao investimento, a responsabilidade do investidor na empresa. Então, assim, você vê como necessário ter esse suporte jurídico, ter esse conhecimento jurídico antes de fazer essas negociações? Total, total, assim, um ponto que me chamou muita atenção, que hoje a Consconnect a gente faz certo, é que desde o começo você manter uma estrutura de governança. E é muito difícil você fazer isso, porque logo no começo da empresa, você precisa ficar misturando algumas coisas. Tipo, a empresa não gera caixa, então você precisa comprar uma cadeira, você precisa passar seu cartão de crédito. Aí entra um dinheiro, você precisa repor aquele dinheiro do seu cartão de crédito. Então, no começo, a gente acabou sofrendo muito com essas misturas assim de dinheiro de pessoa física com o dinheiro da conta. E aí, quando a gente vai para um processo de captação, assim, antes de falar em contrato, a gente passa por toda uma questão de diligência, né? Que é tipo como se fosse uma auditoria da empresa, que te força, depois de uma captação, trabalhar com modelos de governança mais claro. E aí você pensa, poxa, uma empresa de 20, 30 funcionários aí tem uma governança que às vezes nem grandes empresas têm, sabe? Ou então empresas muito grandes só têm. Então, isso ajuda muito na hora de estruturar um contrato, isso ajuda muito de definir as cláusulas, de, cara, essa cláusula eu aceito, essa cláusula eu não aceito. Porque quando a gente vai para a captação em si, quanto mais você afunilar possibilidades, então, por exemplo, eu tenho um fundo que não entra porque eu não passei na diligência. Eu tenho um fundo que não entra por conta de equity, eu tenho um fundo que não entra por conta daquilo, a gente acaba ficando na mão de um único fundo, e esse único fundo pode falar, cara, essa é a cláusula, ou é isso, ou você vai acabar, tipo, morrendo, assim, sabe? O negócio acaba morrendo. Então, é muito importante a gente sempre pensar em todos os pontos, por mais que nem sempre é fácil trazer isso para a rotina do dia a dia, mas faz muito sentido, assim. Você falou de governança, né? De fato, a gente só vê isso em empresas muito grandes, né? Principalmente empresas que estão listadas em bolsa, né? Que tem ações em bolsa. Elas são obrigadas, né? A ter pelo menos algum nível de governança ali, né? Mas como é que é esse desafio para você que passou por empresas tradicionais aí, ter que começar a lidar com governança? Porque é uma coisa muito importante para quem conhece, entende como funciona, mas é um negócio que dá um tremendo trabalho, né? De você criar todos os processos, você criar todo aquele conceito. Conta para a gente como é que foi essa tua experiência com a governança, implementação da governança. Cara, a governança, assim, realmente dá um trabalho danado, assim, vai na sua Sodimac comprar um parafuso para colocar uma prateleira, você tem que esperar meia hora para emitir uma nota fiscal, quando na verdade você poderia passar no seu cartão de crédito. Então, são algumas coisas que são mais trabalhosas, mas no final do dia fazem sentido, porque quando você vai para uma próxima rodada, você já está mais estruturado e você já tem mais, você tipo, vai ter uma preocupação a menos para fazer ali, né? Então, a questão de trabalhar a governança desde cedo é aquilo, né? Quando você vai implementar um hábito, nem sempre, nunca é fácil, né? Nem sempre vai ser fácil. Mas depois que você consegue implementar esse hábito na sua rotina, acaba virando um processo. Aquilo já nasce enraizado no processo da empresa. E realmente, todos os lugares no qual eu passei não tinha uma política de governança. Era assim, vai lá e compra no seu cartão de crédito, depois a gente repõe no dia do pagamento. Então, é um choque de realidade muito grande e dá muito trabalho, cara. Por isso que é muito difícil de ser feito, sabe? Dá muito trabalho mesmo. E essa questão do due diligence, né, que você falou, de você não se envolver com parceiros que vão te dar dor de cabeça, ou que tem o nome queimado, ou tem alguma coisa, alguma mancha no histórico, né? Tudo, cara, assim, a diligência que nós passamos, ela pedia mais de 50 documentos, era CND municipal de cada sócio, empresa, em todos os estados que aquele cara já teria morado, possivelmente morado. Então, é muito documento, muito. Um processo de diligência, assim, ele leva, tipo, o nosso levou 1 mês e meio, assim, sabe? Então, você tem que estar tranquilo, você tem que ter um tempo para fazer essa captação. No nosso caso, a captação ela demorou 5 meses, de quando a gente abriu a rodada até o dinheiro na conta. Mas nós passamos por tudo isso, e se você está desesperado, assim, as coisas não acontecem, porque quando você vai para uma diligência, quando você vai para
um modelo de análise de contrato, cara, daí que eu assino qualquer coisa. Então, não, eu vou para o fundo que me pede menos documento, e nem sempre é a melhor escolha fazer dessa maneira, sabe? Perfeito. Tem um comentário aqui, uma pena que o conceito de governança não seja aplicado em empresas menores, pois ajuda muito a ter controle, no sentido do William Deming. De fato, né? E muitas coisas simples, né, que você deu de exemplo aqui, podem ser feitas como, no primeiro lugar, já separar, né, o que é de empresa, o que é do empreendedor. Coisas simples que podem ser feitas, né? A gente falou de capital de giro, você falou bastante de captar o capital de giro. E você deixou claro, né, que é importante a gente captar o menos possível, só quando realmente for necessário, para evitar essa diluição de equity, né, e consequentemente, a possível falta de interesse dos fundadores. Agora, com relação aos desafios de distribuir, né, de puxar o cobertor para as pontas onde está passando mais frio, que desafios você já enfrentou com relação a isso, a ter que escolher para onde vai o teu capital de giro? Nós tivemos muitos casos, assim, aí eu volto a falar de momentos que me marcaram muito, que até antecedem a própria Constru Connect, entre ter que escolher fazer uma contratação ou comprar uma ferramenta. Isso é algo que me marcou muito, porque não deveria, né? A gente não deveria ter que fazer escolhas assim. É meio óbvio, né? O trabalho está lá para ser feito, nós precisamos ir lá fazer o trabalho, mas ou eu compro a furadeira ou eu contrato a pessoa que vai furar. Então, nem sempre é fácil fazer essa escolha, nem sempre a gente tem as condições ideais de fatores externos, de fatores de como a empresa deveria se comportar. E até hoje em dia, aliás, hoje em dia na Constru Connect, com um grande capital de giro, ter trabalhado com tanta escassez assim, me faz pensar várias vezes, tipo, será que eu realmente preciso fazer isso? Será que eu realmente preciso contratar mais alguém para vendas? Ou será que eu preciso melhorar os processos de vendas? Então, trabalhar com escassez ajuda muito a você ser seletivo, sabe? E definir prioridade. Tem o livro Essencialismo que eu li, ele me ajudou a entender que não existe prioridades no plural. A prioridade, ela é no singular, então existe uma prioridade. Então, qual é a prioridade que eu vou resolver agora? Então, isso me ajudou a tomar decisões que nos ajudaram a chegar até aqui. E em todos os âmbitos de empresas que eu trabalhei, na empresa de vestuário, hoje na Constru Connect também, mesmo com capital para levar a empresa na próxima rodada, assim. Então, a gente consegue ter bem definido a prioridade. Legal, essa questão é muito interessante, esse teu ponto de vista é muito legal, né, que você aprende com a restrição, né, então você aprende a gastar só o estritamente necessário. E então eu não vou te perguntar como, né, mas eu vou perguntar então o que que você recomenda para quem quer abrir uma empresa, um negócio sem grana? Quem quebra um negócio sem grana, cara, começa com o que tem e faz o que você pode, assim, sabe? Acho que o principal recurso de qualquer um é tempo. Eu sempre brinco que antes, quando eu estava no ensino médio, assim, eu tinha muito mais tempo e se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito coisas muito legais, assim, sabe? Então, eu vejo hoje muitas pessoas falando: "Pô, Rafael, para eu começar um negócio eu tenho que ter um aplicativo, eu tenho que ter um time de desenvolvimento, eu tenho que ter um panfleto". Cara, você precisa ter tempo e pensar simples, sabe? Pensar de uma forma simples e começar com o que você tem na mão. Eu lembro que no começo da Constru Connect a gente não tinha um sistema, a gente não tinha um software, a gente não tinha programador, a gente não tinha sócio de tecnologia, mas a gente tinha uma planilha do Excel, então eu sabia fazer site no Wix, então, pô, fiz um site no Wix e quem comprasse ali, eu entregava acesso na planilha do Google Sheets. Cara, tá ótimo, e nós conseguimos sair de 0 a 20 clientes assim, beleza, com 20 clientes, vamos dar o próximo passo. Então, a escassez me ajudou muito a construir as coisas dessa forma, sabe? Começar com o que tem na mão e fazer o que dá. Legal. E para quem está pensando em empreender, empreender é para qualquer um, é para todo mundo? O que que você recomenda para quem está com isso na cabeça?
Cara, empreender sim, é para todo mundo, é para qualquer pessoa. Eu falo que as coisas elas dão mais erradas do que certo, né? Tudo que você for começar a fazer, cara, alguma parte do processo vai dar errado. As coisas, elas, o que faz dar certo, na verdade, é você, é a sua persistência, é a sua resiliência. Eu acho que com o tempo a palavra resiliência ela acabou perdendo um pouco o sentido, sabe? Mas a resiliência é você ir para a rua e tomar 30 nãos de clientes e falar, cara, puta, eu tô mais próximo de conseguir esse sim, sabe? Mas nem sempre é fácil, cara. Na maioria das vezes, em todas as empresas que eu passei e as que eu tive a oportunidade de começar um negócio, como a empresa de vestuário, a gente tomou muito não, a gente, tipo, aconteceu muitos problemas assim que a gente só continuou pela persistência ali de quem estava acreditando no sonho de fato. Então, se você quer começar um negócio, você acredita nesse propósito, os dois pontos é começar simples, é começar com o que você tem na mão cara, ser persistente naquele sonho. Agora, uma curiosidade minha, você, como startup, como incubado e como integrante de todo esse ecossistema de empreendedorismo, de inovação, você certamente teve contato com desenvolvimento do consumidor, com o Canvas, e como é que foi a tua experiência de aprender essa questão de validar? Porque quando a gente fala de um plano de negócio tradicional, por exemplo, né, eu vou colocar um monte de coisa que eu acho que vai acontecer e vou meter o pau ali, só que eu não faço a validação. Então a gente tem essa diferença no Canvas, né? Como é que foi essa tua experiência de ir para a rua? Você se falou sair do prédio, né? Que é uma frase do Steve Blank, né? Sai do prédio, vá validar. A resposta não está dentro do teu escritório, dentro da tua sala. Como é que foi essa tua experiência com a validação das ideias? Eu vou tentar resumir assim algo bem engraçado que lá atrás, no começo da Constru Connect, eu de fato achei que eu precisava ter um produto para começar a vender. Então a gente gastou muito dinheiro em fazer um produto e só depois eu fui para a rua e eu entendi que o cara não, eles não iam fazer aquilo, que foi aquele caso do café. Então eu tava falando, cara, para de mandar e-mail e cadastra tudo aqui na plataforma. E na verdade os caras eles não iam parar de mandar e-mail porque a vida inteira deles havia sido dessa forma. E a questão da validação, ela nem sempre é tão óbvia, porque a gente vai falar assim, cara, você usaria esse... E o brasileiro, ele tem a cultura do brasileiro, ele acaba sendo um pouco diferente do americano, porque o americano, se você falar assim, cara, você compraria essa caneta? Caiu a caneta. Ele falou, você compraria essa caneta? Ele falou assim, cara, não, eu não compraria porque eu não usaria essa caneta. O brasileiro, não, cara, legal, eu compraria. Mas então compra. Ah, não, hoje eu não vou comprar. Ah, não, então por que não? Não, porque eu não vou pagar. Então, tipo, eu vou pagar parcelado. Então, nem sempre a resposta vem da pergunta. Então, quando eu conseguia avaliar, tipo assim, cara, o que eu quero responder? Tá, eu quero que as construtoras orcem com a Constru Connect. Mas elas falam que vai orçar, mas elas não orçam com a Constru Connect. Então, o que a gente pode fazer? Então, eu comecei a entender que as respostas elas estavam nas entrelinhas. Então, nem sempre o cliente que falava que ele ia usar o sistema, ele realmente ia usar o sistema. Quando eu mudei a forma de perguntar, falei, cara, você usaria o sistema? Ah, eu usaria o sistema. Então, cara, então usa o sistema. Ah, mas cara, não, então, beleza, me manda o e-mail que eu vou fazer você usar o sistema. Então, quando a gente começou a se adequar à rotina do cliente, a gente começou a ter mais resultado. Porque nem sempre a validação é perguntar o que a gente quer ouvir. É sim ouvir o que não está sendo dito, é perceber, é ter o senso de percepção do que está acontecendo no contexto. Não pode ter vaidade, né? Não, nem um pouquinho. É isso aí. Bom, pessoal, o nosso tempo está acabando aqui, infelizmente. Rafael, muito obrigado pela participação. O papo foi muito gostoso, rendeu, e quando rende a gente não vê passar. Cara, fica à vontade aí para se despedir do pessoal. Oh, com certeza. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder bater esse papo com vocês. Depois o Fred vai deixar os meus contatos aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida pontual sobre como a gente fez algum ponto em específico aqui na Constru Connect, eu vou, com o maior prazer, poder compartilhar isso com vocês. Mas se eu pudesse falar um pouquinho aqui de toda a nossa trajetória, eu falaria que, de fato, a persistência e começar com o simples foi o que fez a gente chegar até onde nós chegamos. Empresas de modelo digital, elas ainda são empresas, então existe um hype, existe uma ideia muito é, fechada, assim, de que
para você ser uma startup, você precisa ter inovação, você precisa ter tecnologia, você precisa fazer o negócio acontecer. Só que, na verdade, somos uma empresa e precisamos gerar caixa, precisamos gerar lucro, depois as coisas vão acontecendo. O processo de aprendizado, ele está durante o processo e não no final. Isso é muito gostoso, né? Então, assim, se vocês têm uma ideia, se vocês têm um plano de começar um negócio, comece simples e com o que vocês têm na mão, e esse é o principal, e coloquem metas de curto prazo. Então, cara, eu quero sair daqui e chegar aqui. Então, comemorem quando vocês conseguirem. Puta, a minha comemoração vai ser quando um cliente respondeu um e-mail. Mesmo que seja falando não. Poxa, ele respondeu meu e-mail. Isso é uma grande conquista. Então, se apegue a esses pequenos detalhes e coloquem pequenas metas até vocês conseguirem buscar cada vez mais se aproximar do sim. Legal, cara. Muito importante, muito valiosas essas lições. Foi muito legal, muito massa. Obrigado mesmo pela tua participação de novo. E muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, que está assistindo ao vivo ou vai assistir gravado. Eu convido vocês para que conheçam um pouco mais sobre o nosso curso do MBA EAD em Gestão Estratégica da Fundaci USP. O link está aqui na descrição, aqui embaixo. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube da Fundaci e também no YouTube do meu canal, Engata e Vai. Confere lá, @Engata e Vai no Instagram. Rafa, muito obrigado, cara. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. E até a próxima, então. Eu que agradeço, Fred. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Valeu demais.